Seja bem-vindo à nossa equipe, eu sou o mestre Fábio Costa e hoje vim falar sobre as diferenças entre o sistema convencional e o sistema eletrônico. Antes de começar esse vídeo, gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião sobre qual sistema você prefere, ou seja, você prefere a época das lutas no sistema convencional ou você prefere as lutas atuais no sistema eletrônico? Tenho certeza que nós vamos ter uma boa discussão nesse vídeo e espero que aproveitem bastante esse conteúdo. Vamos começar? Bom, todos sabem que o Taekwondo é uma arte marcial que foi criada para autodefesa. Porém, conforme a modalidade foi se destacando, a arte marcial ela foi sendo levada para o lado da competição. A partir do momento que o Taekwondo começou a virar um esporte de competição, começaram a ser acrescentados alguns equipamentos, como colete, protetor de canela, de antebraço, capacete, protetor bucal, entre outros. Hoje vamos falar mais a respeito do sistema eletrônico e do sistema convencional, ou seja, o colete eletrônico e o capacete eletrônico, ou o colete convencional e o capacete convencional. Muitos são defensores do sistema convencional, alegando que o Taekwondo perdeu muito do seu estilo, do seu formato de luta, a partir do momento do acréscimo do colete eletrônico, devido a algumas limitações e algumas falhas do próprio colete. Eu, particularmente, participei de diversas competições. A minha geração, ela pegou o início ali do colete eletrônico. E vindo dessa época do sistema convencional, eu percebia que o Taekwondo, nesse sistema, ele tinha várias desvantagens e algumas vantagens. O que eu encontro como vantagens? Era aquela trocação, onde todos falavam que antigamente o Taekwondo ele tinha muito mais trocação, tinha muitos golpes diferentes, ele era muito interessante por conta disso. E no sistema eletrônico alegam que isso se perdeu. Pois bem, eu venho dessa geração do sistema convencional e lembro de situações muito complexas do próprio sistema, como algumas preferências. Eu via nessa época que uma minoria de países se destacavam, exceto poucas exceções, mas assim, existiam os países que se destacavam e a luta ela era decidida totalmente pela arbitragem, ou seja, a arbitragem ela marcava os pontos, ela marcava as faltas e assim ela decidia as lutas. Nessa fase eu fazia parte da equipe de Taekwondo que representava Mato Grosso do Sul e nós passávamos por diversas dificuldades, porque víamos que existia uma condição política também, além da condição técnica que nós deveríamos apresentar. A nossa geração era uma geração muito forte, muito bem treinada. Mesmo assim, nós passávamos muitas vezes por esse problema na questão da arbitragem. Eu não estou culpando os árbitros no sentido de falar que os árbitros eles estavam roubando uma luta, não era isso. Mas nós sabemos que existem preferências em todos os casos. Então, às vezes um atleta que já tem nome vai lutar com um atleta já não tão conhecido e a gente já tem uma expectativa de que aquele atleta com nome vai ganhar aquela luta. E com isso, inconscientemente, nós podemos acabar dando uma certa vantagem para esse atleta. E isso pode prejudicar, né, o crescimento e o desempenho do atleta que está iniciando. Eu vi muito isso na minha geração. Isso acontecia demais. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro de uma situação onde eu estava participando de um campeonato no Rio de Janeiro e estava lutando. Eu lembro que eu fiz 6-0 no primeiro round, eram 2 rounds. No segundo round a luta estava igual, mas eu não conseguia mais fazer os pontos. O adversário ele conseguiu empatar a luta e no finalzinho da luta eu fui sair e bater, eu estava no canto, o adversário me empurrou com as 2 mãos para fora do dojan e eu acabei levando a falta. Questionando o árbitro, eu virei para ele e falei, ué, mas a falta é dele, ele me empurrou. Nós dois tínhamos meia falta, com isso ele acabou fazendo um ponto a mais, eu acabei perdendo a luta. E eu questionei o árbitro. Eu falei, mas ele me empurrou. Aí o árbitro olhou para mim, falou assim, você já ia sair. Eu falei, não, eu ia sair e bater, mas ele me empurrou. Aí ele olhou, deu uma risada irônica e ainda falou assim para mim, você não fez nem cara de que ia ficar. Aí eu olhei, ponto, chega a questão da arbitragem, os problemas que a gente enfrenta ao longo dos anos na arbitragem como atleta. E quando veio o colete eletrônico, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, agora a marcação de pontos ela vai ser completamente eletrônica e vai ser muito mais fácil para todos nós estar participando dos campeonatos e conseguindo resultado.
Doce Ilusão. Naquele início de sistema, o sistema ele ainda era muito decadente e tinha muito ainda para melhorar. Então eu lembro que em 2 campeonatos que eu participei, eu lutei, eu não fazia ponto no colete. Terminou a luta, foi iniciar uma próxima luta e ia testar, o colete não estava funcionando, ou seja, tinha quebrado o colete. Eu lembro de 2 campeonatos assim, que eu acabei perdendo. Eu lutei, eu era um atleta que tinha muita força, batia muito forte e quebrava colete. Isso acontecia mesmo. Então assim, eu lutava, eu saía da luta sem fazer um ponto e a hora que você ia ver, na próxima luta, o colete não estava funcionando. Também naquela época, que o atleta que fazia parte de uma equipe que comprava o colete eletrônico, ele já tinha uma certa vantagem. E daí, esse atleta ele começou a bater com menos força. A gente não sabia disso, então a gente ia lá, batia com toda a força e não conseguia pontuar de jeito nenhum. Esse atleta batia com menos força e conseguia fazer os pontos e acabava perdendo a luta para ele. Então, aí se passou alguns campeonatos para a gente descobrir isso e ter que chutar mais fraco. Nesse momento, entrou essa geração que é a mais criticada por todos os praticantes de Taekwondo, que chama essa geração de geração perninha, aonde, na verdade, o atleta ele teve que ficar cada vez mais alto, porque o sensor do protetor de cabeça ele era muito mais sensível, então era mais fácil de você só tocar, você só precisava tocar no capacete, você já fazia o ponto. E o colete, ele era muito ruim na época, então assim, você batia e não conseguia fazer. Então você que era mais baixo, explosivo, tinha aquela coordenação motor absurda, né? Era muito forte, você não conseguia ter resultado. E aquele cara levinho, longilíneo, extremamente longilíneo, fraco, inclusive, ele conseguia tocar a cabeça e vencer as lutas. Aí o Taekwondo teve essa fase que eu chamo, acho que é uma fase de decadência, onde todo mundo chamou de geração perninha, onde os atletas só vinham com aquela perna da frente, tentando bater de longe e buscando assim, sempre tocar a cabeça, só que de um jeito extremamente fraco. Essa fase, eu acho que ela queimou bastante o colete eletrônico. Porém, esse colete ele foi sendo aprimorado ano após ano. Claro que ficaram anos ali a geração perninha tirando vantagem e tal, mas eu lembro que nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, nós já vimos assim uma nova fase do colete eletrônico. Eu não falo que ele está perfeito ainda, eu acho que ele tem muito a melhorar, mas entramos numa nova fase, onde eu vi atletas que tinham essa técnica de só tocar e que eram campeões, tinha atleta que era o atual campeão mundial, inclusive, chegar nas Olimpíadas e não passar da primeira luta, porque nas Olimpíadas o sistema estava exigindo que você tocasse já com mais força, que você batesse com mais força. E eu achei que das Olimpíadas de 2016 para cá, as lutas de Taekwondo evoluíram muito, porque a perna de trás voltou a ser utilizada. Quem lembra da disputa de terceiro lugar do nosso atleta, Michael, com o atleta da Grã-Bretanha, eu acho que era, foi uma luta extremamente pegada e teve várias lutas assim durante as Olimpíadas. Eu acho que foi um campeonato bonito pra caramba. E de lá pra cá, o Taekwondo voltou a ficar mais forte. E aquela questão da perninha passou já a não ser uma grande vantagem. Eu trabalho com competição já tem um bom tempo e eu nunca pedi, mesmo na época da geração perninha, para os meus atletas ficarem só ciscando, né? Só dando aquele toquinho. A gente sempre trabalhou com bastante força, sempre com bastante qualidade. E isso eu acho que nos deu uma vantagem muito grande até para os resultados que tivemos nesses últimos anos. Eu lembro até de uma outra história, que foi num campeonato que nós tivemos em Dourados, aqui no meu estado, e veio o mestre, um grande mestre de Brasília, que é o Jorge Gonçalves, ele trouxe um sistema eletrônico para a gente poder participar. E eu conversando com ele, eu lutava ainda, e ele perguntou, falou, e aí, como é que tá? Eu falei, olha, eu tô meio incomodado com esse sistema eletrônico. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu não consigo fazer ponto, eu não consigo encaixar. Ele falou, não, o sistema melhorou, tá muito bom, então vamos fazer assim, mas você assiste a minha luta e você vê o que você acha. E eu comecei a lutar, eu lembro que eu encaixei vários pontos ali que não saíam. O próprio mestre Jorge, ele parou a luta, foi lá ver, ele falou, eu acho que o problema é a sua botinha.
Aí eu troquei a botinha e não conseguia fazer ponto de jeito nenhum no sistema, porque eu sempre tive essa tendência de bater forte. E essa luta foi para o Golden Point. No Golden Point eu consegui fazer um ponto na cabeça, mas a dificuldade que eu tive nessa etapa, nessa geração do colete, foi muito grande. E a partir de 2016, onde o colete já teve uma modificação, eu vejo que melhorou muito. Outra vantagem que eu vi que eu achei muito legal para o colete eletrônico foi a diversidade de campeões, de países. Então, a partir do momento que foi sendo acrescentado o colete eletrônico, atletas de países até desconhecidos começaram a vencer os campeonatos, a se tornarem campeões mundiais, e isso ficou muito interessante para a nossa modalidade. Não tem, não, hoje em dia não é, aquela equipe é forte e aquela ali. Não, de todos os países pode sair um grande atleta. Inclusive, os atletas aqui de Mato Grosso do Sul tinham muita dificuldade de vencer os campeonatos nacionais. E a partir do colete eletrônico, nós tivemos um aumento de campeões absurdo aqui. Nós chegamos ao ponto de, em um evento, igualar a quantidade de campeões brasileiros que já tinha dentro do estado. Então, eu vejo que para nós, que não tínhamos árbitro atuando no cenário nacional, né, não tínhamos uma equipe multidisciplinar trabalhando e começamos a ter nesses últimos anos, foi uma vantagem enorme o colete eletrônico. Inclusive com atletas na seleção brasileira que passamos a colocar em todos os anos. Teve um episódio também de um evento internacional que eu lembro que eu participei, eu não vou falar o país, o assunto não é esse, mas eu fui com uma equipe que era daqui de Mato Grosso do Sul. Os primeiros atletas que foram disputando, que eram bons atletas, contra o outro país, no caso, eles começavam assim, vencendo a luta por uma quantidade grande de pontos, e depois a luta, mesmo não mudando a luta ali, a pontuação desse atleta parava e a desse aqui começava a subir, até que o atleta da casa vencia o campeonato. Não era um sistema eletrônico. E eu percebendo isso, vendo um atleta passar por isso, depois outro, depois outro, depois outro, o que eu fiz naquele campeonato? Eu consegui abrir bastante ponto no início, e quando chegou ali no último round, que eles iriam fazer tudo aquilo, eu evitei bastante a luta. Então não tinha como o atleta me encostar, né? Então, e como a diferença de pontuação já estava grande, não teve como chegar. Mesmo assim, ele quase me passou. Então esses eram os problemas que a gente encontrava no colete convencional. Apesar daquela liberdade, né? Que você podia dar aquelas sequências, dar aquelas pedaladas que se via menos, apesar de hoje eu começar a perceber que está retornando, que tem alguns movimentos aí que estão voltando bastante. Outra coisa interessante é a dinâmica das lutas. Por exemplo, eu lembro que quando eu iniciei eram 3 rounds de 3 minutos por um de descanso. Só que o atleta ele não precisava buscar a luta. Então eu via várias lutas muito paradas, é claro que existem ótimas lutas, mas eu via muitas lutas bem cansativas também. E hoje, no atual sistema, se exige que o atleta esteja lutando constantemente. E daí eu acho que torna essa luta mais dinâmica e muito mais interessante. Inclusive, com essa mudança de pontuação, de chute na cabeça vale mais do que chute no tronco, dependendo do tipo de golpe você pontua mais, isso enriqueceu muito as lutas de taekwondo, inclusive começaram a aparecer novas técnicas nas lutas, e que eu também achei um ponto muito interessante. Agora, uma coisa quanto ao colete eletrônico, devemos ter muito cuidado. A gente tem que ver se esse colete está sendo atualizado. Senão, o que acontece? Ele acaba ficando pior do que o sistema convencional, pelo seguinte motivo, acaba com que o colete, com que o capacete não funciona, e a decisão passa a ser completamente do árbitro. Então, um erro da arbitragem pode prejudicar demais o seu atleta. Hoje em dia, com os meus atletas, a gente busca os eventos que têm um material de melhor qualidade. A gente já vem fazendo isso, temos ido para alguns campeonatos internacionais buscando essa qualidade. E nesses campeonatos a gente sempre está conseguindo trazer grandes resultados, porque o sistema funciona. Podem haver erros? Claro que sim. Teve uma atleta minha que disputou um campeonato uma vez na Argentina e na final dela eu lembro que assim, ocorreram diversos erros por parte da própria arbitragem que acabou impactando muito na luta. Mas são raras exceções, é muito menos. Tem também um atleta, uma chinesa,
que lutou há um tempo atrás num campeonato mundial com uma atleta da Grã-Bretanha, e a arbitragem falhou demais naquele evento a ponto de prejudicar a atleta, né? Porque caso não houvesse aquela falha, a campeã seria outra. Mas assim, diminui muito isso. E como eu já havia dito, deu mais condições para atletas de outros locais, de outros países não conhecidos ainda, estarem conquistando grandes resultados. Então percebemos que com a evolução do sistema eletrônico, nós só temos a ganhar. Até porque, se a partir de agora você pode executar uma técnica com força, com precisão, começa a ficar interessante novamente. E eu acho que nós, como mestre, como taekwondistas, temos que aproveitar, temos que curtir isso que está acontecendo. É claro que o sistema lá atrás não era muito interessante, por isso chegamos a uma geração perninha, mas a partir dali das Olimpíadas que ocorreram no Rio, em 2016, eu percebi uma grande evolução e convido a você a estar acompanhando as atuais competições da nossa modalidade, curtir o que está acontecendo, porque eu vejo que o Taekwondo tende a ficar cada vez maior. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Se você for contra ou a favor das coisas que eu falei, eu gostaria que você comentasse, porque a minha intenção aqui é entender o que as pessoas pensam, saber se as pessoas pensam como eu em relação à nossa modalidade. E por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.